Não tenho ouro nem prata, mas trago o que de mais precioso me foi dado, Jesus Cristo. Nós morávamos em Cabo Frio e o Papa, no segundo dia da jornada, o Papa iria para Aparecida. E nós fazíamos essas peregrinações, íamos a Aparecida, Canção Nova, e decidimos fazer a peregrinação para Aparecida. Uma noite fria, fria, fria. Choveu, nós pegamos chuva, tomamos frio, passamos a noite inteira acordados para ver o Papa de longe, muito longe. Muito longe, muito, muito, muito longe. Mas eu já estava feliz. Nem na Basílica eu conseguia entrar, porque era impensável. A quantidade de gente que tinha era... E voltamos para o Rio, para Cabo Frio, e mamãe iria para a jornada. E não me levaria, porque ela estava preocupada por ter muita gente. De fato, foi o maior evento da cidade, do Rio de Janeiro. E diante de tudo isso, eu falei para ela, não, eu não sei quando eu vou no Vaticano ver o Papa, e o Papa vem no meu estado, eu não posso ir lá vê-lo? Eu fui para a Jornada Madrid em 2011, em Madrid. Eu fui voluntária, assim, de médio prazo, passei um mês ajudando lá. Aí depois, uma coisa estranha, a gente estava numa fila para pegar almoço, encontrei 2 brasileiros, assim, uma menina e um menino, Luziné e Udo. Eles eram da comunidade Shalom. Eu nem conhecia nada, assim, a gente bateu um papo e virou amigo. Assim, depois, eu fui uma das 3 primeiras pessoas que eles chamaram para ajudar. Aí, então, desde então, 2 anos eu trabalhei pela internet fazendo traduções. Aí me chamaram para vir para cá para ajudar no setor das inscrições, para cuidar dos peregrinos poloneses. Eu me inscrevi como voluntário para participar da jornada porque eu já tinha acompanhado a jornada de Madrid pela televisão, acompanhava as emissoras católicas e eu tinha um tio muito católico na época, meu tio Lécio, que prestava muita atenção nas coisas que o Papa fazia e eu sempre acompanhava o meu tio nas missas. Eu lembro que na minha paróquia o padre fez o anúncio de que a jornada seria aqui no Rio de Janeiro, depois do evento de Madrid, e eu pensei na hora, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para estar pelo menos perto da jornada, se não dentro. Desde o primeiro instante em que toquei as terras brasileiras e também aqui, junto de vocês, me sinto acolhido. É importante saber acolher. É algo mais bonito que qualquer enfeite ou decoração. Isso é assim porque quando somos generosos acolhendo uma pessoa, partilhamos algo com ela, um pouco de comida, um lugar na nossa casa, ao nosso tempo, não ficamos mais pobres, mas enriquecemos. Sei bem que quando alguém que precisa comer bate na sua porta, vocês sempre dão um jeito de compartilhar a comida. Como diz o ditado, sempre se pode colocar mais água no feijão. Foi uma experiência muito importante para minha vida, é inesquecível, marcante, por tudo que eu vivi, por todos os lugares que eu visitei, as pessoas que eu conheci, amigos que eu carrego até hoje, e pela forma como a JMJ mexeu comigo, me moldou, me fez me enxergar enquanto mulher, profissional e como uma pessoa que quer fazer diferença na vida das outras pessoas. Nossa, a quantidade de jovens que vieram, né? Que a praia de Copacabana lotada de gente, né? A gente não poder nem caminhar, ter que andar a pé, aquele trecho todo, porque não tinha como chegar. Eu acho que foi o jovem, a união desses jovens, né? Tudo em prol de uma coisa só, né? Confiar em Deus. Isso que eu aprendi nessa jornada, esse maior legado que a partir da jornada eu aprendi meio perceber como que Deus está guiando nos seus caminhos e muito confiar nele.
Dá muita saudade. E ainda mais que aqui nós fomos presenteados com a presença do Papa, né? Eu consegui pegar a mãozinha do Papa. Então foi maravilhoso, eu amei. Mas a JMJ também tem uma importância muito grande no desejo de fazer diferença de fato na vida daqueles que passam pela minha vida, pelo meu dia a dia, por todas as experiências que eu vivi com pessoas de diversos estados do Brasil e também do mundo inteiro, né? A gente conviveu com as diferenças, a gente conviveu com aquilo que para nós era estranho, era diferente, e a gente uniu forças ali. E aí o segurança me colocou na grade, ali eu já estava chorando, a hora que eu pulei eu já estava chorando, e ali eu já estava feliz porque eu vi o Papa muito perto, aí eu vi o Papa daqui ali assim. Ele virou, ele cumprimentou a criancinha, em vez de seguir, ele virou. Aí ele viu aquele menininho na grade e me chamou. Eu confesso para o senhor que eu não sei como eu fui até lá, porque eu não tinha mais perna. Eu lembro, minhas pernas tremiam muito. Aí o segurança veio, me pegou no colo e me colocou no colo dele. E foi 1 minuto e pouquinho assim que a gente esteve junto. Eu disse para ele, Santo Padre, quero ser padre. Quero ser sacerdote da Igreja de Cristo. E ele falou para mim, ore por mim que eu oro por ti. O resto do tempo foi só abraço, beijo, carinho. E eu apertava, e eu juntava nele, e eu abraçava. E eu queria estar junto, porque eu via e vejo nele a figura do Pai. Mas para mim, pessoalmente, o maior legado da jornada, o maior fruto da jornada e também dom de Deus é minha linda família. Meu marido, que é brasileiro, carioca aqui, Diego, e nosso lindo filho Antônio Miguel, que está aqui se apresentando, acenando, que lindo. E também a gente está esperando agora o segundo filho, que é nossa menina que está no forninho. Não podia regressar a Roma sem antes agradecer de modo pessoal e afetuoso a cada um de vocês pelo trabalho e dedicação com que acompanharam, ajudaram, serviram os milhares de jovens peregrinos, pelos inúmeros pequenos detalhes que fizeram desta Jornada Mundial da Juventude uma experiência inesquecível de fé, com os sorrisos de cada um de vocês, com a gentileza, com a disponibilidade ao serviço, vocês provaram que há maior alegria em dar do que em receber. E para encerrar o nosso programa com chave de ouro, como já é de costume, a gente assiste agora a mensagem especial do arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta. É a hora do quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Domingo, dia do Senhor, nós continuamos a escuta do Senhor que fala ao nosso coração. Participamos da Eucaristia em nossas comunidades com muita alegria e convivemos com os irmãos e irmãs na caminhada rumo ao céu. Cada dia que nós queremos renovar a nossa adesão, a nossa abertura ao Senhor, pela ação do Seu Espírito Santo, para que nós possamos continuar cada vez melhor vivendo a nossa vocação cristã. Estamos no ano vocacional, nós vamos iniciar nessa semana que chega o mês vocacional, cada final de semana contemplando uma vocação, né, e ao mesmo tempo vendo a nossa vocação que nós vivemos, como nós somos chamados a viver cada vez melhor a nossa história e ao mesmo tempo a nossa doação ao Senhor. A palavra de Deus de cada domingo é sempre uma riqueza muito grande. Nós estamos ouvindo o capítulo 13 de Mateus e ouvimos o discurso em parábolas e nesse final de semana nós lemos o finalzinho do capítulo 13, em que fala de algumas comparações também muito importantes
em que o Senhor coloca para nós, dentro dessa compilação, digamos assim, que o Evangelho de Mateus colocou nesse capítulo 13. Portanto, para todos nós, são ensinamentos importantes para que nós possamos refletir sobre a nossa caminhada nesse nosso tempo, nesse nosso mundo, e como nós, diante de tantas situações tão complexas que nós vemos hoje, tantas instabilidades, tantas perseguições, tantas narrativas diferentes com relação à nossa vida e à nossa caminhada, nos fazem pensar, caríssimos irmãos e irmãs, sobre os caminhos que nós somos chamados a seguir, mas em tudo, nós possamos ter Cristo como centro da nossa vida. E de tantas controvérsias, tantas narrativas diferentes, não nos deixemos arrastar por nenhum fanatismo, mas sim buscando o Senhor. Que a nossa experiência seja um encontro com Jesus Cristo, com a palavra do Senhor, que nos ilumina a nossa vida e que nos leva cada vez mais a não esquecer do nosso fim último, enquanto caminhamos nesse mundo procurando fazer o bem por causa do Senhor, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Creio que nessas controvérsias todas, e nós temos tantas interpretações e narrativas as mais diferentes, e ao mesmo tempo, sabendo que estamos divididos de tantas interpretações, enquanto mundo, enquanto nação, enquanto também comunidades, nós procuramos cada vez mais centrar a nossa vida em Jesus, escutemos sua palavra e procuremos viver o Evangelho com o coração aberto, sem nos deixar conduzir por ideologia A, B ou C, mas buscando o Senhor cada vez mais, onde nós queremos viver uma vida de conversão, mas ao mesmo tempo aberta às várias necessidades do mundo de hoje e ao mesmo tempo ver essa presença da igreja na sociedade. São situações bastante difíceis, sabemos disso, mas você vai nos conduzindo cada vez mais. E que nós, nesse próximo mês que vamos iniciar, que teremos viver a nossa vocação, vamos vivê-la intensamente de acordo com o Evangelho, tendo Cristo como centro de tudo, de toda a nossa vida. Como eu disse, nós estamos na conclusão do capítulo 13 de Mateus, que foi discurso em parábolas, e, de uma certa forma, agora nós concluímos com algumas comparações. Jesus disse a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Portanto, primeira comparação, um tesouro escondido que alguém encontra e vai vender tudo que tem para comprar aquele campo que encontrou o grande tesouro. Isso nos faz pensar sobre o reino, sobre o encontro com Jesus Cristo, a nossa vida que tem um valor imenso em Cristo Jesus, um tesouro escondido que alguém acaba encontrando. E é claro, em nossa caminhada de cristãos, são muitas pessoas que acabam encontrando com Cristo, encontrando o grande tesouro do Evangelho na caminhada da própria vida, né? Por uma razão, por outra, acaba vendo realmente sobre o que vale a pena viver e como vale a pena viver no Senhor. A segunda comparação que tem aqui no Evangelho desse domingo, meus irmãos e irmãs, é quase a mesma coisa, porém tem algo diferente. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Primeiro, alguém que encontrou um tesouro no campo. O segundo é alguém que está comprando, como alguém que está procurando pérolas preciosas. Então, alguém que está buscando. Ou seja, alguém primeiro encontrou, agora quem está buscando. Quando encontra uma pérola de grande valor, vai entre os bens e compra aquela pérola. Né? É quase a mesma coisa, porém a diferença está que alguém encontrou o tesouro, alguém está procurando a pérola preciosa. Mas ambos vendem os seus bens e compra o tesouro, ou o campo, ou aquela pérola. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: nós encontramos nosso tesouro? Nós encontramos essa pérola? Encontramos o Senhor na nossa vida? Muitos homens e mulheres encontraram em Cristo a razão da sua vida. Deixaram tudo para segui-lo, começando pelos seus discípulos, os apóstolos. Deixaram família, deixaram bens, propriedades, trabalho, para seguir Jesus Cristo. Através da história,
muitas pessoas também fizeram o mesmo. Homens e mulheres, alguns foram colocados para a nossa veneração pública, que são os santos, que procuram viver isso de maneira extraordinária. Mas, além daqueles que são canonizados ou beatificados, quantos deixaram tudo porque encontraram a pérola, encontraram o tesouro? A vida em Jesus Cristo, o encontro com Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, nos faz cada vez mais entregar nossa vida. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, disse Pedro a Jesus. Da maneira, meus irmãos e irmãs, que o cristão é aquele que encontrou a sua vida, a razão da sua vida em Cristo, e que vai, ao mesmo tempo, transbordando ao seu redor dessa alegria, contagiando as pessoas com alegria em Cristo Jesus. E quem se sente contagiado e pergunta as razões da sua esperança ou da sua fé, vai saber transmitir a razão por que encontrou em Cristo a vida. Aquele que, ao concluir, digamos assim, tudo aquilo que nós ouvimos nas últimas 2 semanas sobre o sermão em parábolas, ele tem encontrado em Cristo a nossa razão da vida, a nossa esperança, a nossa razão da nossa fé, e por isso mesmo deixamos tudo. Nós que deixamos tudo, diz Pedro, e seguimos, o que receberemos em troca? Ou seja, 100 vezes mais, a nossa alegria plena no Senhor, com perseguições, nunca faltarão, as perseguições e as dificuldades. Por isso, meus irmãos e irmãs, esse texto de hoje nos faz essa pergunta sobre os cristãos que encontraram o seu tesouro e a sua pérola em Cristo Jesus, no reino de Deus, e que por isso mesmo vivem essa vida nova, que o centro é Jesus Cristo. Às vezes temos tantas divergências, tantas brigas por questões ideológicas de pessoas que esvaziam o Evangelho por causa das suas ideologias e acabam brigando, dividindo-se uns contra os outros, quando a razão principal é de unidade, porque encontramos no Cristo a vida e por isso mesmo somos chamados à conversão, a viver os valores do Evangelho e a preocupação com os irmãos, sabendo que queremos um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno, como consequência do Evangelho. Eis aí realmente questões importantes para a nossa própria existência. E tem uma terceira comparação que Jesus faz, que é sobre a nossa vida, na direção da nossa vida. Ou seja, o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. E aí vem justamente a intuição, o intento dessa comparação. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Responderam sim. Então, meus irmãos e irmãs, a terceira comparação é sobre a nossa vida. Um dia nós seremos recolhidos, como essa grande pescaria, bons e maus. Os que andam no caminho do Senhor estarão justamente no reino para contemplar o Senhor. Os outros que são maus serão jogados fora. Ou, em outras comparações, como o joio, serão queimados. Portanto, é um caminho também, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados a ver a direção da nossa vida, o que temos feito da nossa vida e de nossa caminhada. Portanto, a rede no final dos tempos, onde nós todos prestaremos contas, cabe a nós pedirmos ao Senhor que dissemos pessoas que façam o bem, que andem no caminho do Senhor. Além disso, conclui esses textos todos que nós ouvimos nesses últimos domingos, Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei se torna discípulo do reino dos céus. É como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Ou seja, Jesus vai ensinando, ele está ensinando à multidão e aos seus discípulos
que vai trazendo, iluminando a vida das pessoas cada vez mais. Dessa forma, meus irmãos e irmãs, nesse texto de Mateus, que nós lemos nesse 17º domingo tempo comum, nós vemos também que nós pedimos o dom da sabedoria, como fez Salomão, livro dos Reis, leitura primeira. Ou seja, quando Deus apareceu a ele, disse: pede o que desejas e eu te darei. E Salomão vai dizer: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe como governar. Além disso, teu servo está no meio de um povo eleito, povo tão numeroso que não pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar esse teu povo tão numeroso? Salomão foi escolhido para suceder Davi e pediu o dom da sabedoria para poder governar o seu povo. Não pediu nem riqueza, e a leitura vai assim: já que pedisse esses dons, nem longos dias, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas sim a sabedoria para praticar a justiça, vou-te satisfazer o teu pedido. Dou-te o coração sábio e inteligente, como nunca houve outro antes de ti, nem haverá depois de ti. Pedir o dom para poder servir. Uma beleza de texto, essa oração aqui do livro de Reis, que fala da oração de Salomão, pedindo o dom da sabedoria. Que nós a tenhamos também, caríssimos irmãos e irmãs, pedindo ao Senhor para que nós saibamos escolher e preferir o tesouro, a pérola preciosa, e sermos justamente aqueles peixes bons que estejam justamente no celeiro do Senhor. E lembrando aquilo que fala a carta aos Romanos: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com o seu amor, desde sempre a ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho. Somos chamados justamente a isso, meus irmãos e irmãs, ver como tudo contribui para o plano de Deus. Contribui para aqueles que amam a Deus. Peçamos o dom da sabedoria, como fez Salomão. Façamos opção da busca do reino, preferindo justamente o tesouro, a pérola preciosa, e ao mesmo tempo pedindo ao Senhor que, enquanto nós caminharmos, andemos pelos caminhos do bem, para quando formos recolhidos no final da nossa vida, ou ao final dos tempos, sejamos o peixe bom. Sejamos aqueles que realmente vão para os celeiros do Senhor, e seja toda a nossa vida iluminada por essa presença. A palavra de Deus desse domingo, meus irmãos e irmãs, conclui um pouco esse capítulo 13 de Mateus, e que nos convida justamente a ver como o Senhor nos ensinando e nos mostrando como viver cada vez melhor em nossas opções, em nossa vida, em nossa busca de estarmos cada vez mais de acordo com o plano de Deus. Que o reino de Deus aconteça em nossa vida e, consequentemente, também nesse mundo que nós vivemos. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Arani. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Eu desejo a todos vocês um excelente domingo. Até semana que vem. Fique agora com a mensagem especial do Padre Rafael dos Santos, que propõe uma reflexão antes do início da missa. Tchau, tchau. Amados irmãos e irmãs, o tesouro que Jesus propõe está enterrado no mais profundo da nossa alma. É o reino de Deus. Consiste em encontrarmos-nos amorosamente de maneira misteriosa com a fonte da vida, da beleza, da verdade e do bem, e em permanecer unidos à mesma fonte. Nos desprendamos de toda a bijuteria barata, como as satisfações e prazeres temporais. Permitamos nos unir a Jesus, o único que pode nos satisfazer e nos conduzir para uma vida verdadeira e repleta de sentido, que não tem mais fim. Que Deus os abençoe. Um bom domingo a todos e fiquemos com a Santa Missa em sua casa.